Meu nome é Débora e nasci no que parecia ser uma família perfeita. Meu pai trabalhava como engenheiro numa fábrica local, trazendo para casa um bom salário. Minha mãe ficava em casa cuidando da casa. Aqueles primeiros anos foram felizes, cheios de risos e amor. Lembro-me do pai chegando do trabalho, seu rosto se iluminando quando me via. Lá está minha princesinha, ele dizia, me pegando em seus braços fortes. Mãe sorria, nos observando da porta da cozinha. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender quando menos esperamos. Eu tinha 7 anos quando tudo mudou. Começou numa terça-feira comum. Papai chegou do trabalho pálido e suado. Observei da escada enquanto ele se jogava no sofá, esfregando o peito. Talvez você devesse ver um médico, mãe sugeriu. Papai balançou a cabeça, não, vai passar. Não se preocupe, Sandra. Naquela noite, quando nos sentamos para jantar, papai de repente agarrou o peito e caiu da cadeira. Mamãe gritou, correndo para o lado dele. Débora, ligue para o 192, ela gritou, sua voz estridente de pânico. Com as mãos tremendo, disquei o número, contando ao atendente o que havia acontecido. A espera pela ambulância pareceu uma eternidade. Os dias seguintes foram um borrão de visitas ao hospital e conversas sussurradas. Palavras como ataque cardíaco e dano permanente flutuavam no ar, seu significado perdido para minha mente jovem. Quando papai finalmente voltou para casa, ele não era mais o mesmo. Não podia mais trabalhar na fábrica e, em vez disso, conseguiu um novo emprego no escritório, mas não pagava nem de perto tão bem. Foi quando as brigas começaram. Não podemos pagar isso, Sandra, papai gritava, agitando as contas no ar. Bem, o que você espera que eu faça a respeito? Mamãe retrucava. Eu não vou trabalhar, esse é o seu trabalho. Eu me escondia no meu quarto, travesseiro sobre os ouvidos, tentando abafar suas vozes raivosas. Uma noite, ouvi mamãe ao telefone com os pais do papai. Vocês precisam nos ajudar, ela dizia. Estamos lutando aqui. Mas vovó e vovô não estavam aceitando. Vocês têm o dinheiro do seguro, vovó disse, sua voz crepitando pelo alto-falante, e já está na hora de você começar a trabalhar também, Sandra. Você não pode esperar que João faça tudo, especialmente agora. Mamãe bateu o telefone, resmungando baixinho. As brigas pioraram depois disso. Mamãe continuava exigindo mais dinheiro, e papai continuava dizendo que não tínhamos. Eu assistia impotente enquanto papai ficava mais pálido e cansado a cada dia. 3 anos após seu primeiro ataque cardíaco, papai teve outro. Dessa vez ele não sobreviveu. Eu tinha 10 anos quando perdi meu pai. Depois do funeral do papai, as coisas mudaram rapidamente. Ouvi discussões acaloradas entre mamãe e meus avós, palavras voando como adagas. Você está pegando tudo para si, vovó acusou, sua voz tremendo de raiva. E a Débora? João queria que ela fosse cuidada. A resposta da mamãe foi fria. Eu sou a mãe dela, eu decido o que é melhor para ela. Eu não entendi então sobre o que eles estavam brigando, dinheiro, herança, desvio, essas eram apenas palavras grandes para mim. Tudo que eu sabia era que mamãe parecia diferente, mais dura de alguma forma. Antes que eu pudesse entender tudo, mamãe soltou outra bomba. Débora, vou me casar de novo, ela anunciou um dia, nem olhando para mim enquanto passava batom. O casamento foi um borrão, mamãe parecia feliz, mas eu me sentia perdida. Seu novo marido, Tiago, mal me notava. Não demorou muito para eu perceber que eu não fazia parte dos planos deles. Uma manhã, mamãe me chamou para conversar. Débora, você vai ficar com a vovó e o vovô por um tempo, mas por quê? Perguntei, lutando contra as lágrimas. Tiago e eu precisamos de um tempo para nós, ela disse, seu tom não deixando espaço para discussão. E assim, fui despachada para a casa dos meus avós. Era grande e luxuosa, nada parecida com nossa antiga casa. Vovó e vovô eram gentis, sempre se certificando de que eu tinha tudo o que precisava. Mas apesar do amor deles, eu sentia muita falta da mamãe. Meses se passaram, me adaptei a uma rotina com meus avós, encontrando conforto em sua presença constante. Mas uma parte de mim sempre esperava que mamãe voltasse para me buscar. Então, do nada, ela voltou.
Débora, arrume suas malas, você está voltando para casa, mamãe disse durante uma de suas raras visitas. Meu coração se encheu de alegria, ela sentiu minha falta, ela me queria de volta. Abracei vovó e vovô, prometendo visitar com frequência. Mas minha alegria durou pouco. Assim que chegamos em casa, percebi porque mamãe realmente tinha me trazido de volta. Este é seu irmãozinho, Tiago, ela disse, me entregando um pacotinho que se mexia. Você vai me ajudar a cuidar dele. A realidade me atingiu com força. Eu não fui trazida de volta porque mamãe sentiu minha falta, fui trazida de volta para ser babá. Meus dias se tornaram um borrão de escola, tarefas domésticas e cuidar do bebê enquanto mamãe saía com Tiago ou se encontrava com as amigas. Eu ficava para cuidar do Tiago. Lição de casa virou algo secundário, entre trocar fraldas e limpar a casa, havia pouco tempo para estudar. Uma noite, enquanto eu lutava para acalmar um Tiago agitado enquanto tentava terminar um trabalho de livro, Tiago chegou em casa mais cedo. Onde está sua mãe? Ele perguntou, franzindo a testa para a bagunça na sala. Ela saiu com as amigas, murmurei, balançando Tiago no meu quadril. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu fico com ele, tente limpar um pouco. Enquanto eu pegava brinquedos e limpava superfícies, não pude deixar de me perguntar, era assim que uma família deveria ser? Uma mãe ausente, um padrasto distante e uma criança forçada a crescer rápido demais? Minha vida como babá improvisada cobrou seu preço. Eu estava exausta o tempo todo, dormindo na aula e esquecendo tarefas. Não demorou muito para meus professores notarem. Um dia, Dona Teresa, minha professora de português, me chamou depois da aula. Débora, está tudo bem em casa? Ela perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Eu murmurei algo sobre estar cansada, mas Dona Teresa não acreditou. Uma semana depois, descobri que ela havia ligado para vovó, e vovó por sua vez ligou para mamãe. Depois de uma discussão acalorada, mamãe bateu o telefone e se virou para mim. Arrume suas malas, ela disse friamente. Você está voltando para seus avós. Eu estava dividida entre alívio e mágoa. Parte de mim estava feliz em escapar das tarefas intermináveis e da babá, mas outra parte se sentia rejeitada mais uma vez. A vida na casa da vovó e do vovô era como antes, estável, amorosa e focada no meu bem-estar. Minhas notas começaram a melhorar, e eu me senti como uma criança de novo. Meses se passaram com quase nenhuma palavra da mamãe. Então, do nada, vovó recebeu outra ligação. Sandra se divorciou de Tiago, vovó me contou depois, sua voz uma mistura de surpresa e decepção. Ele levou Tiago e se mudou para outra cidade. Senti uma pontada de tristeza pelo meu irmãozinho, mas também uma estranha sensação de alívio. Pelo menos ele estava com o pai, que parecia se importar mais do que mamãe jamais fez. Foi então que mamãe descobriu as redes sociais. De repente, meu celular estava cheio de notificações. Mamãe estava postando constantemente, selfies embaladas, fotos de refeições chiques e muitas fotos com um cara que parecia ter mal saído da adolescência. Mas não eram apenas novos namorados, mamãe estava experimentando com sua aparência. Acabei de ganhar minhas novas meninas, dizia uma postagem, acompanhada de uma foto da mamãe com uma blusa apertada, seu peito de repente muito maior do que eu me lembrava. As cirurgias não pararam por aí. A cada poucos meses, havia uma nova postagem sobre outro procedimento, quadris maiores, lábios mais cheios, até seus olhos pareciam diferentes. Eu assistia de longe enquanto mamãe se transformava, post por post, cirurgia por cirurgia. A mulher nas fotos não se parecia em nada com a mãe que eu me lembrava. Era como assistir uma estranha brincando de se fantasiar com a vida da minha mãe. Durante todo esse tempo, mamãe nunca perguntou sobre mim, sem ligações no meu aniversário, sem mensagens perguntando como a escola estava indo, nada. No início, doía. Eu chorava até dormir, me perguntando por que eu não era suficiente para ela. Mas conforme o tempo passou, a dor diminuiu. Parei de esperar suas ligações, parei de esperar que ela de repente se lembrasse que tinha uma filha. Os anos passaram mais rápido do que eu poderia ter imaginado. Antes que eu percebesse, estava no palco com meu chapéu e beca, recebendo meu diploma do ensino médio. Vovó e vovô aplaudiram mais alto que qualquer outra pessoa na plateia. Mamãe não estava lá, mas eu já tinha parado de esperar que ela aparecesse há muito tempo.
Graças à generosidade dos meus avós, fui para a faculdade naquele outono. Eles insistiram em pagar por tudo, afastando meus protestos. Sua educação é o melhor investimento que poderíamos fazer, vovó disse com firmeza. Apenas se concentre nos seus estudos. E foi o que fiz. A faculdade foi desafiadora, emocionante e tudo o que eu esperava. Fiz novos amigos, descobri minha paixão por marketing e, pela primeira vez na vida, senti que estava realmente me tornando minha própria pessoa. 4 anos depois, me formei com honras e consegui um emprego em uma agência de publicidade local. No dia em que recebi meu primeiro salário, soube o que tinha que fazer. Vou me mudar, disse à vovó e ao vovô durante o jantar. Encontrei um apartamento que posso pagar. Eles trocaram um olhar que não consegui decifrar. Tem certeza, Débora? Vovó perguntou. Você sabe que sempre será bem-vinda aqui. Tenho certeza, disse, apertando sua mão. É hora de me virar sozinha, mas prometo visitar sempre. A vida se ajustou a um novo ritmo. O trabalho era desafiador, mas gratificante, e eu estava lentamente construindo uma vida para mim. Mas enquanto eu florescia, meus avós estavam enfraquecendo. Começou com pequenas coisas, vovô esquecendo onde colocou os óculos, vovó se cansando mais facilmente. Então vieram as consultas médicas, os olhares preocupados, as ligações sussurradas. Eu passava cada momento livre com eles, tentando retribuir uma fração do amor e cuidado que eles me deram. Os fins de semana eram preenchidos com tardes tranquilas assistindo filmes antigos ou apenas sentados conversando. Numa fria manhã de outono, recebi a ligação que tanto temia. Vovô havia falecido durante o sono. Os dias seguintes foram um borrão de preparativos para o funeral e parentes chorosos. Durante tudo isso, vovó foi um pilar de força, mas eu podia ver que a luz havia se apagado de seus olhos. Vovó não durou muito depois que vovô morreu, era como se ela tivesse perdido a vontade de continuar sem ele. 3 meses depois, eu estava planejando outro funeral. Enquanto procurava na agenda de telefones da vovó, encontrei o número da mamãe e, contra meu bom senso, enviei uma mensagem. O funeral da vovó é amanhã. Significaria muito se você viesse. A resposta veio horas depois. Desculpe, não posso ir. Aquelas pessoas eram praticamente estranhas para mim mesmo. Aquelas pessoas. Meus avós, que me criaram, me amaram, me apoiaram, estranhos para ela? Apaguei o número dela na hora. Após o funeral, o advogado me chamou para ler o testamento. Sentei-me em seu escritório me sentindo entorpecida enquanto ele explicava que vovó e vovô haviam me deixado tudo, a casa deles, as economias, tudo. É uma quantia considerável, o advogado disse gentilmente. Eles queriam ter certeza de que você seria bem cuidada. Assenti, incapaz de falar devido ao nó na garganta. Mesmo na morte, eles ainda estavam cuidando de mim. Ao sair do escritório do advogado, segurando os papéis, senti uma estranha mistura de luto e gratidão. Eu havia perdido as 2 pessoas que foram meu porto seguro por tanto tempo, mas seu presente final significava que eu nunca mais teria que me preocupar com segurança financeira. A tarefa de organizar os pertences dos meus avós foi emocionalmente desgastante e estranhamente catártica. Cada objeto guardava uma memória, um pedaço da vida que compartilhamos. Trabalhei pela casa, quarto por quarto, até chegar ao escritório do vovô. Sua escrivaninha era um tesouro de documentos antigos, cada um cuidadosamente arquivado. Enquanto eu os examinava, um envelope amarelado chamou minha atenção. Meu coração disparou quando vi a caligrafia do meu pai. Com mãos trêmulas, abri-o. Era o testamento do papai, datado de pouco antes de ele morrer. Enquanto lia, minha visão ficou turva de lágrimas. Para minha querida Sandra, dizia, deixo a maior parte de nossas economias, mas peço que uma parte seja reservada para a educação universitária de Débora. O futuro de nossa filha é importante, e quero garantir que ela tenha as melhores oportunidades possíveis. O papel se amassou em meu punho enquanto uma onda de raiva me invadiu. Mamãe sabia o tempo todo, ela tinha dinheiro especificamente destinado à minha educação, dinheiro que papai queria que eu tivesse, e ela ficou com tudo para si. De repente, todas aquelas discussões que eu ouvi quando criança fizeram sentido, vovó e vovô acusando mamãe de desvio, de pegar tudo para si. Eles estavam certos. Por um momento, considerei ligar para mamãe, exigindo uma explicação,
Mas de que adiantaria? Ela já tinha feito suas escolhas há muito tempo. Decidi ali mesmo deixar isso para trás. Eu tinha uma boa vida, um futuro pela frente. Não precisava desenterrar velhas feridas. Mal sabia eu que o passado ainda não tinha acabado comigo. Algumas semanas depois, quando eu estava saindo do trabalho, meu telefone tocou. Quase o derrubei quando vi o identificador de chamadas. Mãe, atendi, minha voz incerta. Débora, é sua mãe, uma voz masculina jovem respondeu. É o Tiago, seu irmão. Meu coração disparou. Eu não tinha notícias do Tiago desde que éramos crianças. Ouvi sobre o que aconteceu com a mãe, ele continuou. Queria ouvir seu lado da história, se tudo bem. Conversamos por horas naquela noite. Tiago tinha morado com o pai desde o divórcio, protegido da maioria das loucuras da mamãe. Ele ficou chocado com o que contei, mas principalmente parecia triste por termos perdido tantos anos juntos. A partir daquele dia, Tiago e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento. Nos encontrávamos para tomar café, trocávamos mensagens e lentamente fomos nos conhecendo como adultos. Nem sempre foi fácil, tínhamos muito tempo perdido para compensar, mas valeu a pena. Enquanto estou aqui sentada, olhando pela janela da minha nova casa, não posso deixar de refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. Não foi um caminho fácil, cheio de traição, mágoa e perda, mas também me levou a uma força que eu não sabia que tinha, a uma justiça muito devida e a um irmão que pensei ter perdido. Os anos se passaram e minha vida tomou um rumo que jamais imaginei. Minha carreira na publicidade decolou, e logo me vi dirigindo minha própria agência. O trabalho era exigente, mas gratificante. Cada campanha bem-sucedida, cada cliente satisfeito, era uma prova de que eu tinha encontrado meu lugar no mundo. Tiago e eu mantivemos contato regular. Ele se tornou professor de educação física e tinha um jeito especial com crianças. Às vezes, quando nos encontrávamos para almoçar, eu via nele traços do pai que mal me lembrava, o mesmo sorriso caloroso, a mesma risada contagiante. Era reconfortante saber que uma parte de papai ainda vivia através dele. Quanto à mamãe, as notícias eram esporádicas e geralmente perturbadoras. Tiago ocasionalmente recebia ligações dela, geralmente pedindo dinheiro ou reclamando de algum novo namorado que a havia decepcionado. Eu me mantinha distante, protegendo a paz que tinha conquistado com tanto esforço. Foi durante um desses almoços com Tiago que recebi uma ligação inesperada. Era do hospital da cidade. Mamãe havia sido internada após um acidente de carro. Tiago e eu nos entreolhamos, 1 milhão de emoções passando entre nós. Sem dizer uma palavra, pagamos a conta e fomos para o hospital. Vê-la deitada naquela cama de hospital foi surreal. O tempo e as cirurgias plásticas a tinham transformado em alguém que eu mal reconhecia. Seus olhos se abriram quando entramos no quarto, um brilho de surpresa passando por eles. Débora? Tiago, sua voz era fraca, quase um sussurro. Vocês vieram. Nos próximos dias, revezamos nos cuidados com ela. Os médicos disseram que a recuperação seria longa, mas ela sobreviveria. Durante esse tempo, tive longas conversas com Tiago sobre o que faríamos a seguir. Mamãe não tinha condições de se cuidar sozinha, pelo menos não por um bom tempo. Foi Tiago quem sugeriu que a levássemos para uma casa de repouso próxima a ele. Posso visitá-la regularmente, ele disse. E você pode vir quando puder. Concordei, grata por sua generosidade. No dia em que fomos buscá-la no hospital, mamãe parecia menor, mais frágil. Enquanto a ajudávamos a entrar no carro, ela segurou minha mão. Débora, ela disse, sua voz trêmula, eu sinto muito. Por tudo. Olhei para ela, procurando palavras. Parte de mim queria gritar, exigir explicações por anos de negligência e egoísmo. Mas olhando para aquela mulher quebrada, percebi que nada disso importava mais. Está tudo bem, mãe, respondi suavemente. Vamos cuidar de você agora. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Mamãe tinha bons e maus dias na casa de repouso. Em seus momentos de lucidez, ela tentava se reconectar conosco, compartilhando histórias de quando éramos pequenos, momentos que eu tinha esquecido há muito tempo. Outras vezes, ela se perdia em devaneios sobre sua juventude perdida e oportunidades desperdiçadas.
Tiago foi incrivelmente paciente durante todo o processo. Ele visitava mamãe quase todos os dias, levando-lhe pequenos presentes e atualizando-a sobre sua vida. Eu ia quando podia, geralmente nos fins de semana. Nossas visitas eram uma mistura de nostalgia, arrependimento e, surpreendentemente, momentos de riso genuíno. Um dia, durante uma de minhas visitas, mamãe me chamou para perto de sua cama. Débora, ela disse, seus olhos claros e focados pela primeira vez em muito tempo, eu li o testamento do seu pai. Meu coração parou por um momento. Eu sei que fiz coisas terríveis, ela continuou. Fui egoísta e negligente. Não há desculpas para o que fiz, mas quero que você saiba que me arrependo profundamente. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto ela falava. Anos de mágoa e ressentimento pareciam derreter, deixando em seu lugar uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido. Eu te perdoo, mãe, sussurrei, surpresa ao perceber que realmente era verdade. Nos meses que se seguiram, vi uma mudança gradual em mamãe. Ela parou de falar sobre cirurgias plásticas e namorados mais jovens. Em vez disso, começou a se interessar genuinamente por nossas vidas. Perguntava sobre meu trabalho, sobre as aulas de Tiago. Às vezes, quando estávamos todos juntos, quase parecia que éramos uma família normal. Foi durante uma dessas visitas em família que mamãe nos surpreendeu com uma revelação. Eu vendi todas as minhas joias, ela anunciou. Tiago e eu trocamos olhares confusos. Para quê? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso genuíno que me lembrou da mãe da minha infância. Para criar um fundo de educação para os filhos de vocês, ela respondeu. Sei que não posso desfazer o passado, mas talvez possa fazer algo pelo futuro. Fiquei sem palavras. Era um gesto que nunca esperaria da mulher que conheci nos últimos anos. Tiago apertou a mão dela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigado, mãe, ele disse simplesmente. À medida que os anos passavam, nossa dinâmica familiar continuou a evoluir. Mamãe nunca voltou a ser a mulher que era antes da morte do papai, mas encontrou uma nova versão de si mesma, mais gentil, mais reflexiva. Tiago se casou e teve 2 filhos adoráveis. Eu me concentrei em minha carreira e em cultivar amizades profundas e significativas. Olhando para trás, percebo que nossa história familiar é uma tapeçaria complexa de amor, perda, mágoa e redenção. Não é perfeita, longe disso. Há buracos e remendos, pontos soltos e padrões interrompidos. Mas também há beleza em sua imperfeição, uma resiliência que só pode vir de ter sido quebrada e reconstruída. Hoje, enquanto me preparo para visitar mamãe na casa de repouso, levo comigo não apenas as memórias do passado, mas também a esperança pelo futuro. Não sei o que os próximos capítulos de nossa história familiar reservam, mas sei que os enfrentaremos juntos, mais fortes por causa de nossas lutas, mais sábios por causa de nossos erros, e mais gratos pela chance de recomeçar. E assim, com o coração cheio de uma mistura agridoce de emoções, pego minha bolsa e saio pela porta. O sol brilha lá fora, prometendo um novo dia cheio de possibilidades. Enquanto dirijo para a casa de repouso, não posso deixar de sorrir. A vida não é perfeita, mas é nossa. E isso, percebo agora, é